vamos lá. O primeiro trabalho é as relações do poder e suas dinâmicas na implementação da justiça restaurativa. Não tenho aqui o nome dos autores, então vou pedir para tomar a palavra e, antes de começar a apresentação, dizer o nome e se apresentar um pouquinho. Bom dia. E a partir daí, o que eu faço? Quais são as ações que podem ser feitas coletivamente para a gente se ver quando estamos tomadas de decisão que a gente vai tomar, vai realizar para lidar com as coisas. Então, a justiça restaurativa se inaugura no movimento cultural no Brasil também, a partir destas iniciativas mais formadas. É importante destacar aqui que, antes mesmo da formalidade da implementação do colégio, na coletividade, nas comunidades, nos povos ancestrais, a gente tem essa experiência de um valor de construído nas relações, né? Não de uma terceira pessoa determinando como é que você vai lidar com isso. Mas há uma oficialidade, né? Há um marco institucional. E eu estou dizendo desse marco porque é justamente ali que o tribunal diz, ok, vamos pegar a concepção de uma ideia que compartilha poder para a gente cuidar melhor de como que a gente desenvolve possibilidades para as relações seguirem. Então, os tribunais formam pessoas, e eu fui uma pessoa que, desde o início, formei pessoas para desenvolver procedimentos restaurativos. E aí, quando eu apresento esse trabalho junto com a Moná, aqui a gente escolhe o eixo, né, psicanálise, inclusão e políticas de cuidado, tem aí uma inquietação que é: vamos cuidar melhor das relações se a gente envolve as pessoas e as escuta,
suas narrativas são consideradas e suas necessidades levadas em conta para que a gente possa sair de uma lógica punitiva para uma lógica de co-construção de novas possibilidades para a convivência. Então, a gente está mexendo no poder, a gente está dizendo, olha, vamos sair de alguém que determina para uma ideia coletiva de construção, inclusive de corresponsabilidade. Acho que você implemente isso numa instituição onde o poder é sobre, onde o poder é hierárquico, existe um convite a uma mudança de paradigma. O estudo vai escutar as pessoas que facilitam esses espaços de diálogo. Vai convidar, e isso foram feitas a partir das entrevistas, de como é que, então, esse poder compartilhado que a gente leva para o espaço dialógico está mudando a relação de vocês, servidoras e servidores do tribunal, em relação ao poder. A gente está dizendo aqui que, para resolver conflitos, é importante escutar pessoas. Vocês, facilitadoras, são escutadas na hora da construção dessa mudança de paradigma no tribunal? E o que a entrevista tem mostrado é que não necessariamente. Ou seja, a gente está diante de uma mudança de paradigma, onde a maioria das pessoas que desenvolve o processo, ou seja, as facilitadoras, são mulheres, e que suas autorias, e muitas vezes o próprio fazer, não é levado tanto em consideração como os tomadores de decisão, que na maioria são juízes e homens. Então, tem uma fricção aqui nesse estudo, quer dizer, ok, a gente está usando a lógica da justiça restaurativa, que é do poder compartilhado, para acolher os usuários e usuárias do Tribunal de Justiça. Mas, internamente, a gente ainda não dá o mesmo a essa lógica de cuidado, de escuta, para construir a mudança de uma política interna. Então, a gente está, nessa hora, o que o estudo vem trazendo, e trazendo para que a gente possa pensar, é um estudo inédito, apesar da justiça restaurativa estar sendo desenvolvida há mais de 20 anos, é como é que os lugares que implementam a justiça restaurativa, que usam desses conceitos, estão revisitando seu lugar de poder. Ou seja, é possível termos poderes compartilhados na construção de uma mudança na política de atendimento? E mais ainda, se a gente considera, por exemplo, escutar pessoas que estão nos seus lugares de trabalho, que são assediadas, que acabam tendo a experiência do poder sobre elas, no mando sobre o trabalho delas, como é que a gente está escutando as facilitadoras que, por vezes, podem também estar experimentando esse assédio? Ou seja, elas sentam nas rodas de diálogo, de conversa, nos procedimentos restaurativos, usando esse conceito que é no coletivo que a gente vai construir a ideia de poder para lidar com conflitos, confrontos e violências. Como é que será que está sendo para elas, na hora que elas estão construindo seus trabalhos em diálogos com pessoas que têm mais poder hierárquico que elas, como é que isso reverbera na própria experiência? E o que eu tenho escutado nas entrevistas é muito difícil, porque, por vezes, eu uso a lógica do poder compartilhado, mas quando eu quero contar, influenciar, trazer minha perspectiva para esse mesmo lugar na construção de tomadas de decisão, parece que a minha fala tem menos valia do que tem
à das demais pessoas. Então, para finalizar, né, minha contribuição, cuidando do tempo, eu teria muito mais coisa para falar, porque é um tema que me atravessa profundamente, mas o que é importante, talvez, colocar como questão é o quanto que a ideia de cuidado ainda é visto, cuidado no sentido da escuta, da força do diálogo, por mais que seja central naquilo que a justiça restaurativa se propõe de mudança de paradigma, na hora que a gente pensa em implementação dessa política interna de transformação, isso acaba sendo não usado como referência e apenas usado como uma narrativa para sustentar o uso externo desse procedimento, ou seja, para os usuários do Tribunal de Justiça. Muito obrigada por esse tempo e essa escuta. Obrigada, Mônica, a gente que agradece. Então, vamos continuar, eu acho que seguindo o tempo, para a gente poder conversar um pouco depois de todas as apresentações. Então, agora, eu passo a palavra aos autores e autoras, não sei, né, do segundo trabalho, que é a construção de redes comunitárias, sociais e familiares na parentalidade e suas implicações psicanalíticas. Então, vou pedir novamente para as pessoas tomarem a palavra agora e, antes de começar a apresentar o trabalho, também se apresentarem. Oi, bom dia, gente. Eu sou Esther Borges de Matos, sou uma das autoras do trabalho. Atualmente sou uma psicóloga recém-formada e o meu trabalho ele abrange uma política pública que ela teve uma vida de 2022 a 2024, portanto são muitas informações. Então eu fiz uma apresentação de slides que eu vou apresentar para vocês em um minuto. Peraí. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Sim? Sim. Tá, tudo bem. Só colocar o cronômetro aqui. Tá, vou apresentar aqui. Tá em tela cheia? Tá, né? Porque eu não tô mais vendo. Sim. Tá. O meu trabalho, ele hoje tem como tema a construção de redes comunitárias, sociais e familiares na parentalidade e suas implicações psicanalíticas. Esse tema, ele vem a partir das reflexões de um programa que ele nasce a partir da relação entre a Universidade de Brasília, a Universidade Federal Fluminense e a Finatec, em resposta a um chamamento público da Prefeitura de Niterói diante dos índices de violência no município de Niterói, sobretudo contra mulheres e crianças, né? Pensando como abordar esse fenômeno da violência do ponto de vista multidimensional, a partir não de uma política coercitiva, mas a partir de uma política pensada do ponto de vista da prevenção. Então, o Programa Escola da Família, ele integrou um projeto maior da Prefeitura, que é o Pacto Niterói contra a Violência, que integrou diversos outros projetos, compreendendo, como eu falei, a violência como um fenômeno com dimensões interseccionais e multidimensionais. Então, esse projeto, ele se baseou em 2 eixos fundamentais, tendo a formação parental, que foi direcionada a profissionais de saúde pública, com foco na sensibilização e instrumentalização dos atendimentos para a prevenção da violência na gestação e no puerpério, focando, sobretudo, os profissionais da atenção básica, onde a maior parte das queixas de violência e dos endereçamentos se direcionam aos profissionais que são justamente a porta de entrada para a rede, são os profissionais que vão acompanhar a mulher gestante no período pré-natal. Além disso, com esses profissionais formados nesses temas, né, que atravessavam toda a questão da parentalidade, da violência,
foi pensado que eles elaborassem e aplicassem intervenções grupais nas unidades de saúde, junto às gestantes, às puérperas e suas famílias, promovendo o acolhimento e a reflexão ativa sobre práticas parentais, tendo como foco a prevenção à violência intrafamiliar. E é muito importante focar, sobretudo, que as mulheres desse grupo que faziam os acompanhamentos nas oficinas, que eram 8 oficinas, elas também recebiam benefício econômico para justamente subsidiar esse acompanhamento, considerando que elas tinham que estar nas unidades, elas não estavam trabalhando, ou, enfim, um apoio nesse momento de gravidez, etc. Parte dos delineamentos metodológicos dessa pesquisa, elas foram baseadas na pesquisação, onde era justamente no caminho da própria ação, da própria formação, do que os profissionais traziam do ponto de vista dialógico, a partir das experiências que eles traziam nas unidades, com as gestantes que foi pensada essa formação. Quais temas são mais relevantes? Quais temas são mais importantes se tratarem com essas gestantes nos territórios? Assim como a utilização do método cartográfico, no sentido de mapear quais eram as forças que se apresentavam nessas intervenções grupais. Além disso, todas as coletas de dados, elas aconteceram por meio de diários de campo, onde foi possível o registro das falas desses profissionais, das falas dessas gestantes no contexto de intervenção. Bem, o recorte analítico considerou as oficinas de formação em parentalidade e também as visitas às unidades durante um período dessa política, que foi de 2022 a 2024. Então, a equipe formativa, além de participar junto com os profissionais, também oferecia suporte e escuta presencial, e foi um total de 118 reuniões de supervisão. O objetivo era oferecer suporte, ferramentas àqueles profissionais que estavam aplicando ali as intervenções grupais. E aqui eu trago 2 registros, 2 fotos aqui. Uma delas é os profissionais de saúde nas unidades, no espaço de grupo, que é possível observar as gestantes, seus companheiros, né, que não eram muito frequentes, mas isso já era um ponto de intervenção interessante. E aqui o espaço também o espaço de formação dos profissionais, usando como diversas dinâmicas de sensibilização, dinâmica de fotolinguagem, corticolagem, justamente pensando na sensibilização desses conhecimentos que os profissionais já tinham nas suas vivências com essas mulheres. Bem, é interessante a gente pensar alguns conceitos fundamentais de psicanálise, para além da questão da parentalidade, como a questão do desamparo, né? O Freud ele pontua em 1926 a questão de como que esse ser humano, né, esse bebê, esse recém-nascido, ele vai justamente vir um estado de total desamparo. Então, ele vai ter que ser necessário o amparo ali da família, o amparo de toda uma rede que vai estar dando suporte do ponto de vista de uma inserção cultural, de uma inserção na linguagem, e também de um ponto de vista de segurança. Então, se a gente for pensar, a gente tem instituições importantes que vão ser fundamentais nesse momento. A gente pontua aqui justamente a sociedade e a família, assim como o programa, justamente pensando nesse período formativo de extrema importância, tanto para bebê, quanto para a mãe, ou quanto para essa rede de apoio que vai estar nesse momento. Justamente pensando na ampliação da rede, quando você tem mais mobilização de mais atores nessa rede de cuidado, assim, você desloca a parentalidade de algo extremamente biológico relacionado à mulher com uma parentalidade que é distribuída para todos esses atores. Bem, a partir da revisão que foi realizada com esses relatos, né, dos profissionais de saúde, das visitas das unidades, torna-se evidente a importância da compreensão ampliada que a psicanálise traz acerca do conceito de parentalidade, servindo como disparador de diferentes discussões acerca da pluralidade social durante os encontros com as gestantes. Tendo, por exemplo, a discussão acerca da sobrecarga materna. Né? Você está pensando numa parentalidade que ela vai para além da figura da mulher, quem são esses outros atores que podem ser mobilizados? Quem é essa família? É uma família que é o pai, é a mãe, mas pode ser outros, mas tem a avó, tem a profissional de saúde que o tempo todo ela recebe um endereçamento sobre essa criança, sobre os conflitos que aparecem no contexto da maternidade. Então, foi um conceito muito importante justamente para abrir espaço para essa formação diferente, né? Para a gente pensar para além do
contexto de família. Bem, em termos de discussão e resultado, a gente observou que foi importante destacar essa complexidade vivida pelas gestantes no que diz respeito às barreiras psíquicas que dificultam a expressão do sofrimento. Os relatos evidenciam os efeitos que a violência tem na construção de vínculos, na relação com o bebê e na própria experiência de maternidade. Né? Então, a gente está pensando em mulheres que elas vão estar, sobretudo, no contexto de vulnerabilidade, no contexto, portanto, de menor espaço de resiliência para experiências de violência. Então, por exemplo, a gente trouxe uma fala que foi relatada por uma enfermeira que traz toda essa complexidade em termos de experiência. Eu vou ler a fala. No meu setor, tem muitos gestantes que sofrem violência física do parceiro. Uma perdeu um bebê, pois dormiu com o bebê no colo e sufocou. Agora nasceram gêmeos, mas ainda sente muita culpa pela perda. O parceiro preso sofreu muita violência física e moral, sem renda própria. Então, a gente já consegue que só nessa fala ter alguns pontos justamente que vão colocar essa mulher num contexto de maior vulnerabilidade, de uma experiência traumática. Caso de muita vulnerabilidade. Ela foi acompanhada por psicóloga, até a mãe dela, a avó, com os bebês gêmeos não dormem. Tem um cuidado extremo, quando ela fica sonolenta, a avó fica chamando a atenção dela. Logo, ninguém dorme. Então, nesse relato, foi possível a gente observar justamente a presença de um território subjetivo, onde a violência ela se infiltra na vida psíquica do sujeito, agravando uma posição já muito delicada, que se expressa pelo medo de falhar como mãe. Isso foi endereçado a essa enfermeira em um dos grupos. Nesse sentido, diante de situações de extrema vulnerabilidade, as trocas com profissionais de saúde indicam o fortalecimento de redes comunitárias e familiares como caminho potente. A avó já envolvida no cuidado dos gêmeos também foi necessário reconhecimento como sujeito de cuidado também, como uma pessoa que também é importante estar sendo pensada esses dilemas que apareceram no contexto da maternidade em contexto de violência. Assim é necessário atribuir o devido valor à expressão "ninguém dorme", que explicita a exaustão e o adoecimento dos cuidadores. Então, essa fala, né, que dentre muitas, ela justamente conseguiu pensar, ela conseguiu sintetizar como que o programa, enquanto uma política pública, operou na tensão entre as diretrizes institucionais e a potência inventiva dos sujeitos, em uma lógica transversal, entremeada pelos processos de subjetivação, vínculos e produção de sentido. Então, mas enfim, em resumo, ressaltou-se como uma tecnologia de saúde centrada na troca, escuta, participação coletiva e na construção de redes de apoios, assim como ampliou o acesso e fortaleceu vínculos entre comunidades e profissionais. Um ponto que eu não coloquei no slide também foi o próprio ponto de fortalecimento entre as próprias gestantes. Considerações finais, destaque-se finalmente a necessidade da continuação do programa, de forma a consolidar as ações do enfrentamento à violência nos territórios e suas múltiplas manifestações, e assim vão promover o acompanhamento continuado das pessoas que sofrem de violência no ciclo gravídico corporal. Essas são as referências que eu usei e meus contatos. E eu terminei 10 minutos e 25 segundos. Certinho. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Esther. Que bom que a gente está conseguindo escutar vocês, né? Escutar vocês falarem no tempo. Acho que a gente pode ter uma boa discussão. Então, seguindo aqui a sequência, o trabalho 3, queria fazer no mesmo esquema. Eu vou ler o título e aí o autor, ou os autores, a autora, as autoras, quando tomarem a palavra, se apresentem, por favor, um pouquinho. Então, nosso terceiro trabalho é o terreiro como dispositivo clínico-cultural na perinatalidade, contribuições para a clínica ampliada e o cuidado coletivo. Bom dia a todos. Me chamo Leonardo, eu sou aluno da graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, e esse trabalho ele é uma pesquisa teórica e bibliográfica de abordagem qualitativa, analítico e interpretativa. Então, ela articula também com a psicopatologia, a clínica da parentalidade e a antropologia do candomblé. Esse trabalho ele
ele foi escrito no âmbito da disciplina de Psicopatologia 2, sobre a supervisão e orientação das professoras Aline Vidal Varela, né? E também a professora Daniela. Esse trabalho, nesse trabalho, eu busquei investigar o papel do terreiro de Candomblé como matriz de continência na maternidade contemporânea. Então, eu busquei analisar e examinar como esse espaço é capaz de sustentar a mulher no período de perinatalidade. Esse trabalho também se inscreve plenamente dentro desse campo da psicanálise e da clínica ampliada, propondo uma articulação entre a vulnerabilidade, a inclusão e o cuidado coletivo. E todos nós sabemos que a perinatalidade é um período de intensa vulnerabilidade, né, psíquica. Ele é marcado por uma profunda ambivalência e por um processo de reorganização subjetiva. Monique Bidlowski nomeia esse momento como de transparência psíquica, ou seja, um estado em que o psiquismo se encontra mais aberto, permitindo uma emergência de conteúdos inconscientes com maior intensidade. Nesse contexto, a ambivalência ela se manifesta de forma estruturante entre o desejo e o medo de investir, né, o investimento na criança, o recuo, a idealização da maternidade e a angústia diante da responsabilidade psíquica que ela implica. Ao mesmo tempo, ocorre uma reorganização subjetiva profunda, na qual a mulher ela precisa se reposicionar simbolicamente, deixando de ocupar o lugar de filha para construir uma identidade materna. No entanto, essa travessia psíquica ela acontece na contemporaneidade, sobre condições críticas, lugares onde existe um enfraquecimento de redes de sustentação, onde havia antes um coletivo, hoje ele é individualizado, e assim produzindo solidão e uma sobrecarga e risco de desorganização subjetiva. Nesse ponto do trabalho, eu questiono. A questão central é o sofrimento não é apenas clínico, ele também é político. O objetivo foi tentar buscar analisar o terreiro como esse dispositivo capaz de sustentar a mulher na perinatalidade. O ponto central não é descrever apenas um terreiro, uma religião, mas apenas reposicionar a clínica, tratar de reconhecer que o cuidado não se restringe apenas ao setting individual, mas essa função de contingência ela pode ser exercida coletivamente e existem várias tecnologias de cuidado que, historicamente, podem ser produzidas fora do campo biomédico. Então, na fundamentação teórica, eu mobilizo principalmente Winnicott, e que nos oferece um ponto fundamental, aonde ele fala que não há constituição do self sem um ambiente suficientemente bom, e na perinatalidade isso se radicaliza. O bebê ele depende da mãe, e a mãe depende do ambiente que a sustente. Quando essa rede falha, o que encontramos é o isolamento psíquico, fragilidade das redes e risco de colapso na função materna. E quem sustenta a mãe quando essa rede falha? Nos resultados eu propus, né, que o terreiro ele opera como uma forma de holding coletivo. E isso existe um deslocamento conceitual. O terreiro não é apenas um espaço religioso, ele atua como uma tecnologia social de cuidado, com efeitos clínicos concretos, onde existe educação dentro da comunidade, cuidados com o corpo e higiene, e esse conjunto de práticas ele não é apenas ligado ao ritual, à religião, mas ele acaba sendo um organizador psíquico. E, além disso, o cuidado ele não é individualizado, ele é compartilhado por meio de uma rede que envolve mais velhos, pessoas que se titulam que podem ser mães pequenas, pais pequenos, irmãos, e toda uma comunidade que passa a fazer parte dos cuidados e produz o que chamamos dessa parentalidade simbólica. Um ponto central é que muitas dessas mulheres elas chegam no terreiro em condição de ausência de reconhecimento, apagamento identitário e dificuldade de se reconhecer enquanto mulheres negras.
por exemplo, a maioria delas estão em regiões periféricas. E isso não é casual, né? É um efeito do processo histórico de marginalização e de invisibilização. Então, nesse sentido, o terreiro ele não apenas acolhe, ele reconstrói o pertencimento, ele reescreve o sujeito na cultura, na ancestralidade, no reconhecimento do coletivo. E nesse processo emerge o operador clínico fundamental que eu coloquei no meu trabalho, Emoriô. Inclusive é uma música de Gilberto Gil, de 1975, e o significado é eu te vejo. Ser visto aqui não é metáfora, é uma condição de existência psíquica. E é o que valida a experiência subjetiva, é o que sustenta o sujeito no laço e impede o seu apagamento. Esse ponto permite dialogar diretamente com esse eixo do simpósio, né? Considerando esse recorte social, especialmente, como falei, ligado às mulheres negras e periféricas. E o que encontramos é onde que nós encontramos a maior exposição, né? Na periferia é onde nós conseguimos encontrar a maior exposição de precariedade, menor acesso às políticas públicas e maior risco de invisibilidade subjetiva. Então, nesse contexto, o terreiro funciona como uma tecnologia social de cuidado, antecipando aquilo que às vezes o Estado não garante, o cuidado em rede, o pertencimento e a sustentação simbólica. Ele não constitui a clínica, ele a expande. Este é o ponto mais radical. A saúde mental ela não se produz apenas na escuta individual, ela se produz também no laço, na cultura e na comunidade. E o que está em jogo é simples, não há cuidado sem reconhecimento. Não há reconhecimento sem o outro. E é exatamente isso que Moriot enuncia. Eu te vejo, logo você pode existir. Ponto. Finalizo a minha apresentação. Muito obrigada, Leonardo. Eu preciso só de um instantinho, que eu quero ver uma questão aqui presencial e já volto. Um minutinho. Pronto, gente, vamos dar continuidade. Então, vamos seguir o mesmo esquema. Eu vou dizer o nome do trabalho, e aí os autores, a autora ou o autor, por favor, se apresente e apresente o trabalho logo em seguida. Então, nosso quarto trabalho está intitulado A Clínica Psicanalítica Popular, Democratização do Acesso à Escola e a Função Simbólica do Pagamento. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Maria Isabel, eu sou psicóloga recém-formada também, e psicanalista em formação, egressa da PUC Goiás, acabei de me formar na PUC aqui, eu sou de Goiânia, né? E eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder falar com vocês. Eu vou apresentar, então, esse relato de experiência intitulado Clínica Psicanalítica Popular, Democratização do Acesso à Escuta e a Função Simbólica do Pagamento. Esse é um projeto que foi construído pela Liga Acadêmica de Psicanálise da PUC Goiás e se configura enquanto uma iniciativa de extensão universitária, com o objetivo de facilitar o acesso da comunidade a uma escuta qualificada e também atrair recursos humanos para a construção da liga, das atividades dessa liga acadêmica, né? E esse projeto ele surge a partir de uma questão central, que é como ampliar o acesso à escuta psicanalítica sem esvaziar os seus fundamentos éticos e técnicos. Eu acho importante contextualizar a criação da Liga Acadêmica na PUC Goiás, porque ela surge num momento em que a psicanálise ela começa a ser deixada de lado ali, no curso de psicologia principalmente, né? Sendo vista como uma abordagem de menor eficiência, menor eficácia terapêutica,
com menor custo-benefício, comparando-se com outras abordagens da psicologia, né, como a TCC, análise do comportamento. Então, essa liga acadêmica, ela surge, a LIAP, né, Liga Acadêmica de Psicanálise, ela surge nesse momento em que o currículo, a grade curricular da psicologia, passa a ser estruturado de uma forma muito mais voltada para o mercado, para as demandas do mercado. E aí, pensando a psicanálise como voltada mais para o resgate do sujeito do que para a eliminação, para a remissão dos sintomas, a LIAP, ela consolida-se como um espaço de formação de novos analistas, de desenvolvimento de estudos em psicanálise, que o currículo da psicologia estava se negando a oferecer no momento, né? Então, a LIAP, ela promove diversos eventos, palestras, cursos, é, enfim, grupos de estudo voltados aí para a transmissão da psicanálise, para a formação de analistas. E a criação desse projeto especificamente, ela se dá a partir do questionamento, né? Como fazer com que a comunidade tenha acesso a esses produtos científicos produzidos aqui dentro, produzidos na liga acadêmica, e produtos de alta qualidade, né? Contando com analistas ali já formados, em um processo de formação há muito tempo, na verdade, né? E, então, a ideia mesmo desse projeto é convidar a comunidade para acessar esses produtos científicos produzidos ali na universidade e ampliar o acesso ao cuidado com a saúde mental. Então, foi estruturado um modelo de credenciamento de analistas parceiros e parceiras, e para ser cadastrado nesse projeto, essa pessoa deveria se comprometer com atividades da Liga Acadêmica e também se comprometer com a formação psicanalítica, pensando no tripé, né? Estudo, análise e supervisão. E do lado dos interessados, as pessoas interessadas em participar do projeto como analisantes, elas deveriam preencher um formulário de inscrição que foi baseado em materiais clássicos da avaliação psicológica, mais adaptados às especificidades da psicanálise. E esse formulário foi organizado em 5 etapas, sendo elas apresentação, coleta de dados pessoais, histórico de saúde, descrição da demanda e termo de consentimento. A divulgação do projeto foi feita de forma orgânica, por meio das redes sociais da Liga Acadêmica, e devido à alta demanda, o formulário de inscrição foi fechado depois apenas de 4 dias. Ao todo, 42 pessoas da região metropolitana de Goiânia foram contempladas e acolhidas por 9 analistas, parceiros e parceiras. É importante ressaltar que esse encaminhamento ele foi feito levando em conta apenas a questão da agenda, da compatibilidade de agenda entre analistas e pacientes, né? Pensando que a clínica psicanalítica ela não se propõe à eliminação do sintoma, mas a um resgate mesmo do sujeito. O tratamento ele visa esse resgate do sujeito muito mais do que, né, investigar os transtornos e demandas muito específicas ali. Então, em relação ao perfil dos participantes, a maioria tem entre 20 e 30 anos, 77,7% são mulheres, predominantemente residentes em Goiânia. Em relação ao pagamento, 75% dos pacientes indicaram poder contribuir com até R$ 50 por sessão. E outro dado que chama a atenção aqui, né, para além desse dado do pagamento, é a taxa de absenteísmo das pessoas, né? Então, 35% dessas pessoas que se inscreveram no projeto não chegaram a iniciar um processo de análise, o que levanta aí algumas questões, né? Por que será que essas pessoas, né, buscaram um projeto, se inscreveram e não iniciaram, né, o acompanhamento? É, a gente traz aqui nesse trabalho, né, sobre a função do pagamento, né? A gente levanta aqui uma discussão clássica, que é qual que é essa função do pagamento no tratamento. Então, para Freud, o pagamento ele não é visto como apenas uma questão prática, mas como um elemento ali fundamental no manejo das resistências, no manejo da transferência e do que ele chamou de ganhos secundários do sintoma. Então, para Freud, um tratamento gratuito ele era visto como algo que poderia enfraquecer o compromisso do analisante nesse processo analítico. Já para Lacan, o ônus material, isso do pagamento monetário mesmo, ele motiva o sujeito a ceder um tanto do seu gozo e aproximar-lhe de uma retificação discursiva subjetiva.
E no contexto desse projeto, essas questões se tornam um pouco mais complexas, né? Porque a gente está lidando com uma clínica ampliada, com uma proposta de clínica ampliada, inserida em uma lógica comunitária. E isso nos leva a uma questão, né, sobre a função simbólica do pagamento, né? O pagamento, ele precisa, né, na psicanálise, necessariamente estar vinculado ao dinheiro. E a partir da experiência desse projeto, a gente tem visto que o pagamento pode sim ocupar uma função simbólica, desde que ele seja sustentado por um manejo clínico adequado. Então, pensando assim, a psicanálise, né, inserida em espaços públicos, como em dispositivos do SUS, né, em hospitais e ambulatórios públicos, a gente vê um tensionamento aí dessa necessidade do pagamento monetário para um desenvolvimento de um acompanhamento ali analítico, né? E um dos principais desafios desse projeto é, então, conseguir sustentar essa função simbólica do pagamento, pensando assim que esse ônus financeiro ele precisa ser flexibilizado. E tem outras questões também que entram em jogo, como, por exemplo, né, esse encaminhamento de pacientes para analistas que eles não conheciam. Então, há questões aí implicadas nesse projeto que demandam uma certa artesania dos analisantes, ou dos analistas, perdão, das analistas, uma certa criatividade com esse manejo da transferência ali, né? E por outro lado, o projeto ele também traz contribuições importantes ao ampliar esse acesso à psicanálise e produzir dados sobre a clínica em contexto comunitário, principalmente, colocando em debate aí algumas ideias e conceitos fundamentais da prática analítica. Para finalizar, essa experiência da clínica psicanalítica popular mostra que é possível, sim, articular a inclusão, propor uma clínica psicanalítica mais ampliada, uma clínica psicanalítica voltada para a comunidade, sem a perda do rigor clínico, né? Só que a gente tem que estar disposto a sustentar esses fundamentos da psicanálise com essa criatividade, essa artesania, essa invenção aí. E é isso, eu finalizo minha fala aqui. Agradeço pela escuta, agradeço pela possibilidade de estar aqui e obrigada. Obrigada a você, Maria Isabel. Então, agora vamos para o nosso último trabalho, que é a experiência acadêmica de mulheres negras discentes, escrevivência na pós-graduação na UFSJ. Então, gostaria que a gente fizesse o mesmo esquema. Por favor, quem vai apresentar o trabalho também se apresente. Será que eu não sei se Thaís e Beatriz têm o nome dos autores? Eu tenho aqui, tá aqui, Senhorinha Ribeiro de Oliveira Santos Silva, Roberto Pires Calanzas. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eles não estão aqui. Bem, então, eu acho que a gente pode começar uma conversa ampliada aqui, né? Do mesmo jeito que eu acho que o tema, né, do nosso encontro, né, e o do nosso GTE Clínica Ampliada, eu acho que depois que todo mundo se apresentou e apresentou o que vem investigando, o que vem trabalhando, a gente pode tentar aqui conversar, né, entre o que esses trabalhos, né, têm em comum e também algumas figurinhas, né, que a gente pode querer trocar, porque sempre quando a gente escuta e é escutado, algumas coisas vão aparecendo, vão surgindo e a gente pode tentar, né, esse é um lugar para a gente se conhecer e também conhecer as iniciativas de investigação, né, e prática ampliada que estão sendo construídas. Então a gente tem vocês que estão, né, aqui online e também tem algumas pessoas que estão participando presencialmente. Então
a gente poderia tentar organizar essa conversa, eu acho que se alguém quiser, né, começar a fazer alguma pergunta aqui, né, no ambiente virtual, como nós somos poucos, acho que não precisa usar o chat, né, basta abrir o microfone, levantar a mão e falar. E aqui também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão que eu levo o microfone. Então, está aberto o espaço para perguntas. Virtualmente, né, alguém gostaria de dar o pontapé inicial para essa nossa conversa? Eu gostaria, na verdade, de parabenizar o Leonardo pelo trabalho dele. Todas as pessoas que apresentaram, né? Mas o trabalho do Leonardo me chamou muita atenção, porque eu tenho pouca experiência com terreiros, assim, frequentei poucas vezes, mas conheço pessoas que frequentam terreiros com frequência. Eu já ouvi muito sobre o terreiro como um espaço de cuidado mesmo, né? De pessoas que vão para o terreiro e buscam orientação e buscam guias, assim, né, de como viver, como melhorar, como enfrentar os problemas. Então, eu achei muito interessante trazer essa discussão para o meio acadêmico, né, para esse evento de psicanálise, inclusive, né, para que a gente possa tensionar isso da clínica psicanalítica tradicional, desse setting terapêutico muito tradicional, pensar esse cuidado de forma mais ampliada, né, como o Leonardo traz, para além desses dispositivos da saúde, esses dispositivos biomédicos, achei bastante interessante. Bem, então vou pegar a carona aqui da Maria Isabel, e eu também queria fazer uma pergunta para o Leonardo, né? Eu assino embaixo do que ela disse e queria te perguntar, assim, para a gente fazer meio que um caminho um pouco inverso do que você trouxe em tão poucos minutos, né? Que agora, se você pudesse falar mais um pouquinho para a gente, como é que você acha, né? Quais são as ferramentas de cuidado do candomblé que podem, né, se a gente for pensar, aparelhar um pouco a nossa caixa de ferramentas, né, como psicanalistas que estão tentando sair do setting tradicional e escutar, né, no caso, né, você está, né, escutando e cuidando, né, e, né, se a gente for pensar, o terreiro traz, né, como você disse, um aparato de cuidado ampliado. Que ferramentas são essas, né? O que que você, né, fazendo o caminho inverso que você trouxe muito no campo da psicanálise, mas e se você fizesse essa torção, né, e falasse desse outro ponto de vista? Falando, primeiramente agradeço, né? Agradeço o elogio, agradeço a oportunidade a esse simpósio de poder falar um pouco. Quando eu falo de cuidados e como eu coloquei no trabalho, tentando reposicionar, por exemplo, um terreiro de candomblé como um dispositivo clínico-cultural, né, para além do setting, na verdade, do setting tradicional que todos nós conhecemos, eu pude reconhecer e observar que todas essas práticas que o candomblé oferece, como ebó, alimentação, festas. Existem muitos projetos sociais, muitos programas de políticas públicas que a maioria dos terreiros, pelo menos aqui em Brasília, fazem e eles participam, como é que eu vou dizer, com a comunidade, né? Eles levam à comunidade trabalhos de saneamento, trabalhos de higiene bucal, acolhimento. E quando vocês falam, inclusive, quando vocês perguntam essa questão, principalmente para quem não tem experiência dentro de um terreiro, a entidade, vulgarmente falando, né, ela opera como se fosse um psicólogo, o psicólogo da alma. Os conselhos que a maioria dessas pessoas buscam numa consulta, por exemplo, de trabalho mediúnico,
no contexto de amenizar esses conflitos que são internos. A maioria deles sofrimentos que são condicionados por conta de questões sociais, por conta de racismo, por conta de precarização, e a ausência dessas políticas públicas, elas colocam essas pessoas e deixam essas pessoas mais expostas a essa vulnerabilidade. Então, o terreiro ele não é uma clínica, mas ele oferece uma dimensão comunitária, cultural, de cuidado, que muitas vezes a política não alcança, né? A saúde não alcança. E ampliando o terreiro, ele amplia esse campo da psicologia, reconhecendo que não são saberes hegemônicos e práticas culturais, né? Por exemplo, não são apenas saberes hegemônicos que trazem esse cuidado com a prática, mas o terreiro tenta reposicionar, tenta colocar, tenta fazer pertencer. É uma sopa que se distribui à noite, numa rodoviária de plano piloto, é uma família que a gente visita e vê como é que está a questão do vestuário, da alimentação. Então, tudo isso é o que eu acho que o meu trabalho quis oferecer, né? Trazer, na verdade, esse conceito de parentalidade, né? Onde o terreiro ele compartilha todas essas funções maternas, paternas e distribui esse cuidado contínuo e coletivo. Esther. Só aproveitando um gancho, assim, também elogiar o trabalho, assim, e elogiar a pertinência desse trabalho nesse simpósio, assim, essa pessoa de psicanálise também brasileira. É uma coisa que eu fiquei pensando, muito ouvindo o seu trabalho, muito ouvindo agora que você está falando, é justamente essa dimensão da psicologia quando ela encontra o território, assim. Isso muda a prática no sentido de uma escuta que é afinada com como você se cuida, como você já se cuida com os seus, com as pessoas de onde você vem, como que você se cuida, como que você construi o seu cuidado nesse território. E às vezes é justamente disso, sabe? De resgatar essas histórias, de resgatar esse contexto de ancestralidade e potencializar. Às vezes a gente vai muito para o território numa sede da falta, assim, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, etc. Você já vê ali algo que você pode potencializar, sabe? Tanto no contexto da saúde, quanto no contexto da educação também, ou educação popular e saúde. Mas é isso, trabalho maravilhoso, muito bom. Obrigado. Mais alguém aqui do ambiente virtual, alguém que está presente, gostaria de fazer alguma questão? Bem, eu tenho um monte de perguntas, né? Eu acho que a gente conversando vai, né, dando elementos, né? Agora, escutando a Esther, né, eu me lembrei do trabalho da Mônica, que você, Mônica, encerrou, né, o seu trabalho, né, a sua fala, com uma questão que eu acho que tem a ver com o que a Esther destacou do trabalho do Leonardo, com o cuidado ampliado, né? Porque por mais que, como você trouxe, que a justiça restaurativa, né, se a gente olhar, o plano principal de intervenção é na coletivação do poder, você encerrou sua fala com uma pergunta, incluindo o cuidado. Então eu queria escutar um pouquinho, se você pudesse responder a sua pergunta. Então, muito bom escutar as pessoas, os trabalhos. Acho que fui fazendo anotações aqui, porque, na verdade, me parece que a gente está buscando, de fato, entender essa clínica ampliada como uma atenção à necessidade de nos cuidarmos através da fala e da escuta, né? E aí, né, Perla, quando você fala, quero te ouvir respondendo a sua pergunta, eu acho que essa é uma pergunta que me acompanha nos últimos anos, porque como eu trabalhei muito na implementação da política pública, eu percebo hoje que eu mesma não me cuidei, né? Eu mesmo facilitei muitos espaços de diálogo, ou seja, entrando em contato com algo que é
da dimensão do não compartilhar os poderes, né? A violência como um espaço onde a escuta não é acolhida, daquilo que está ali presente, como se a gente fosse sempre convidado a suportar um pouco mais, né? A não achar que aquilo é sofrimento, a não entender aquilo como um limite saudável, se supere, vai além. E quem trabalha com diálogo, na minha perspectiva, muitas vezes está se confrontando com esse lugar, né? Tipo, eu também quero ser escutada, eu não quero só escutar, né? Então, como eu vivi muito essa experiência de que esse espaço de cuidado é eu estar a serviço, mas não eu me permitir ser cuidada, e entender quais são os limites, eu penso hoje que a implementação de políticas públicas, em especial da justiça restaurativa, que é o meu trabalho, mas eu acho que isso está em outros lugares também, onde a escuta é cuidado, eu penso que as pessoas não estão sendo cuidadas adequadamente. E na lógica da justiça, ser cuidada adequadamente é ter uma experiência de justiça. O que é uma experiência de justiça? Eu poder contar como eu me sinto diante de situações conflituosas, sem necessariamente estar sendo avaliada, sem necessariamente estar sendo sentenciada a essa escuta. Eu acho que esse é o lugar que eu tenho nas entrevistas percebido, que eu, como facilitadora, as pessoas como facilitadoras estão ali exercitando uma escuta que não é avaliativa, que não é julgadora, que não qualifica a dor, o sentimento, mas quando esta pessoa, dentro do espaço onde ela convive, que está construindo uma política pública, ela se vulnerabiliza, ela é avaliada como uma boa ou má servidora, como uma pessoa que consegue atingir as metas que são colocadas para ela dentro do serviço público. Então, eu vejo que para que a gente tenha ambientes de cuidado, a escuta humana precisa ser convidada, a gente precisa convidar, o que escuta é essa? Essa escuta, ela sempre vai desdobrar em alguma coisa, um diagnóstico, uma avaliação, um direcionamento, ou essa nossa escuta, num espaço de diálogo, pode ser uma escuta de acolhimento, uma escuta ativa que nos traz um convite a pensar, puxa, isso é seu, não é que você é frágil ou que você é potente, né? O que eu falo é bom ou é ruim? O que eu falo é o que eu experimento, né? E aí eu acho que nesse lugar a psicanálise tem uma contribuição importante nisso, né? É menos sobre se eu sou boa, se eu sou má, se eu sou incrível, se eu sou péssima, e muito mais eu sou humana, nessa inteireza da minha humanidade, né? Naquilo que me contorna nos meus limites, mas aquilo que me contorna naquilo que eu vou além e desejo ir além, esse tomar a vida para si, né? Eu, na pergunta que eu tenho feito, e aí em especial tem a ver, de novo, com a facilitação de diálogo, ser feita fundamentalmente por mulheres, que estão sempre convidadas no cuidado a estar a serviço incondicionalmente, estar a serviço do outro, estar a serviço dessa escuta e desse acolhimento. Eu percebo que hoje, na implementação da justiça restaurativa como política pública, os espaços internos aonde realizam o procedimento, as pessoas são muito pouco cuidadas. Inclusive, se pensa muito pouco sobre as violências que essas pessoas recebem. A gente pensa na pessoa que vai lá para poder ser atendida, mas a gente não pensa nas violências que quem realiza os procedimentos sofre nessas relações de poder. Te escutando, né, eu lembrei também do final da fala do Leonardo, né, que ele colocou assim, né: "Não há, né, cuidado sem reconhecimento". E eu acho que você está trazendo aqui para a gente também, né, se a gente pudesse ampliar isso um pouquinho, né,
talvez uma outra questão, né, como, né, fazer justiça, né, sem reconhecimento, né, sem reconhecer o sofrimento, né, ou seja, sem cuidar. Então, acho que, vou passar a palavra para Beatriz, mas depois eu tenho uma pergunta para Esther e para Maria Isabel. Vamos lá, Beatriz. Não, eu só queria lembrar o pessoal de responder o Forms da presença. Então, tanto quem apresentou quanto quem está aqui vendo, se quiser o certificado, tem que responder o Forms. Então, é rapidinho, não se esqueçam. E outra coisa que a gente viu também é que a senhorinha Ribeiro, que foi quem é da última apresentação de trabalho, ela entrou. Eu não sei se você viu no chat. Não, desculpa, eu não vi. Então eu acho que a gente pode passar, né, que a gente ainda tem 20 minutos, a gente pode passar a palavra, né, para os apresentadores do último trabalho, mas só vou deixar aqui uma sementinha, que se der tempo para a gente continuar conversando, né, porque eu acho que tem uma temática, né, do cuidado, né, e que às vezes o cuidado é encarnado, né, a primeira forma, né, de cuidar e né, de ser cuidado que vem no nosso imaginário é justamente a parentalidade. E o que vocês trouxeram, né, eu acho que tanto a Esther que me chamou a atenção do nome do projeto, né, que é escola, né, que tem escola da família, né. Queria saber um pouquinho da onde que veio essa ideia, né, de nomear escola da família, que talvez eu pensando aqui, escutando vocês, acho que tem a ver com essa questão que a gente está trazendo aqui, né, de como a gente pode ir ampliando a ideia de cuidado, né, para coletivização, né, que eu acho que talvez o trabalho do Leonardo deixou isso de, né, uma forma bem explícita na apresentação dele, e como que isso, né, eu acho que apareceu também na questão do pagamento simbólico que a Maria Isabel trouxe, né, que não veio assim de uma forma explícita, mas vocês talvez, né, também coletivamente foram chegando a essa forma, né, de como fazer, né, de que tipo de pagamento que a gente pode ter, sem ser essa moeda tradicional que se chama dinheiro, né. Porque tem um reconhecimento de algum sofrimento aí, mas também, né, um desejo, né, de oferecer algum tipo de cuidado que talvez outras formas, né, de pagamento simbólico possam, se a gente for falar, funcionar como uma espécie de moeda, sem ser o dinheiro. Então, vou deixar só essas pulgas aqui atrás da orelha, e aí a gente escuta o próximo trabalho e depois, se der tempo, a gente volta a conversar. Então, por favor, os próximos apresentadores, a gente combinou aqui, né, como eu não tenho o nome das pessoas, que vocês comecem o trabalho se apresentando. Eu tenho só o título do trabalho. Deixa eu encontrar aqui, pegar uma cola no meu celular. Mas de repente vocês mesmos podem dizer. Então, por favor, fiquem com a palavra. Sim. Bom dia. Eu queria me desculpar, porque eu entendi que as apresentações começariam às 11h30. E acho que eu fiquei meio confusa, porque, por causa de questões mesmo no trabalho, tem uma dificuldade aqui com a Prefeitura de Divinópolis, e eu não sou liberada para participar de apresentações de projetos, de trabalhos, assim. Meu nome é Senhorinha Ribeiro, eu sou psicóloga, sou aqui de Divinópolis, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, e o Roberto Calazans, que é meu professor orientador no doutorado, está comigo
nesse projeto, né? Ele faz parte desse trabalho também. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Enquanto eu estou fazendo aqui o compartilhamento de tela, eu queria comentar a respeito de uma coisa que a Perla estava falando. Tem um conceito, Perla, da Bell Hooks, que chama imposto racial, que ela fala um pouco disso que você estava falando aí, sobre formas de pagar que não são com dinheiro. Está no livro Pertencimento, da Bell Hooks. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, o nome do trabalho é Experiência Acadêmica de Mulheres Negras Discentes, Escrevivências na Pós-Graduação da UFSJ. Eu sou Senhorinha Ribeiro, né, aluna do doutorado da UFSJ, e o Roberto é meu orientador. A gente começa aqui, então, introduzindo, falando um pouco dessa questão das instituições, né, que as instituições são formadas por sujeitos e herdam deles os descompassos que o constituem. E a universidade é uma dessas instituições que herda esses modos de opressão interseccional. Pensando nisso... Ai, gente. A gente propôs esse trabalho que tem como objetivos... Gente do céu, eu e a tecnologia temos alguns problemas. Que tem como objetivo, então, compreender as experiências vividas na trajetória acadêmica de cursos de pós-graduação estricto sensu da Universidade Federal de São João del Rei, a partir da narrativa de mulheres negras discentes da pós-graduação. A gente pretende, então, analisar essas dinâmicas de inclusão, exclusão, permanência e resistência, e, sobretudo, resistência, que atravessam essa produção científica. Nós temos como pressuposto o reconhecimento de que a universidade, estruturada por referenciais eurocêntricos e racialmente hierarquizados, tende a reproduzir desigualdades que incidem sobre o percurso de mulheres negras na pós-graduação. E esse pressuposto, na verdade, parte da minha própria experiência como mulher negra discente no mestrado, que eu vivi aí uma dificuldade com as orientadoras de conseguir chegar a um referencial teórico de uma mulher negra para estudar a experiência de trabalho de mulheres negras agentes comunitários de saúde. A pergunta que a gente faz nessa pesquisa é como o racismo acadêmico, o epistemicídio, as opressões interseccionais atravessam as trajetórias das mulheres negras discentes, produzindo efeitos subjetivos que se expressam tanto no sofrimento psíquico quanto nos modos de sustentar a permanência dessas mulheres nesses espaços. A fundamentação teórica, então, parte de uma interlocução entre psicanálise e autoras do pensamento negro. É uma pesquisa de natureza qualitativa, que tem como referencial teórico a escrevivência de Conceição Evaristo. A população são mulheres negras discentes dos cursos de pós-graduação da UFSJ. O local do estudo é a Universidade Federal de São João del Rei, né? A Universidade Federal de São João del Rei, ela tem campus em seis municípios do estado de Minas Gerais. O município onde eu fiz o meu mestrado é aqui em Divinópolis, e o município onde eu estou no doutorado é a cidade de São João del Rei. Mas ela ainda tem outras quatro cidades. Para isso, a gente propõe uma coleta de dados que seja feita por uma carta convite. Nós estamos exatamente nesse momento de um envio de uma carta convite às coordenações de cursos de pós-graduação, né, de todos os cursos de pós-graduação da UFSJ. A gente vai enviar essa carta convite com uma carta que deve ser enviada às discentes dos cursos de pós-graduação. E a gente vai convidar essas discentes para participarem de entrevistas narrativas em história oral temática, orientados por um roteiro semi-estruturado.
A análise de dados vai ser feita a partir da escrevivência, que é um método proposto pela Conceição Evaristo. A referência está a Conceição Evaristo 2026, porque ela publicou o livro esse ano, o livro Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasileiridade, que é o livro, na verdade, que ela publicou a tese de mestrado dela, onde ela cunha esse termo escrevivência. A escrevivência é esse método de pesquisa que parte de uma análise que valoriza tanto as subjetividades quanto as experiências de mulheres negras, né? E considera os seus saberes, suas lutas e, sobretudo, seus modos de resistência. Os resultados esperados, a gente pretende evidenciar os efeitos do racismo acadêmico, das desigualdades estruturais na experiência universitária de mulheres negras e revelar estratégias de permanência, afirmação identitária e produção de saber constituídas pelas discentes mulheres negras e seus modos de resistência dentro da pós-graduação. As contribuições que a gente espera alcançar com essa pesquisa é ampliar a compreensão das interfaces entre psicanálise e relações sociais e políticas de cuidado na universidade e oferecer subsídios para reflexão sobre práticas institucionais inclusivas para o fortalecimento de políticas que favoreçam a permanência e a valorização de saberes historicamente marginalizados na pós-graduação. Essas são as referências que a gente usou nessa apresentação. Era isso que eu tinha organizado para dividir com vocês. Vou tirar aqui o compartilhamento de tela. Obrigada. Então, acho que a gente pode dar continuidade, né, à nossa conversa. Então, nós temos mais alguns minutinhos, mais 10 minutos. Mais questões. Acho que a gente tem mais um elemento aqui na mesa, né? Porque eu acho que esse último trabalho ele traz, né, a ideia de que a universidade, as relações estabelecidas na universidade, elas reproduzem, né, um racismo estrutural da nossa sociedade. E talvez, né, eu fiquei aqui com uma curiosidade, não sei em que ponto você está do desenvolvimento da sua pesquisa, mas você já começou a usar as escrevivências? Você já teve alguma experiência com os universitários, com as universitárias? Como é que está, né, em que ponto está a sua pesquisa? Já saiu para campo? No doutorado ainda não, a gente recebeu a aprovação do Comitê de Ética ontem, então a gente deve começar a pesquisa, as entrevistas nos próximos dias. Mas a minha experiência no mestrado com a escrevivência, eu falei um pouco disso na apresentação, né? Eu fui mestranda da UFSJ em Divinópolis no curso de enfermagem, apesar de ser psicóloga, né, fiz lá, e aí a proposta era estudar, porque eu trabalhava num centro de referência em saúde e segurança do trabalhador do município, e na época da pandemia eu percebi um aumento muito grande da procura de agentes comunitários de saúde pelo setor de psicologia, e isso me chamou a atenção, né, o que está adoecendo essas mulheres, porque majoritariamente as agentes comunitárias de saúde são mulheres e são mulheres negras. E aí eu fiquei com essa questão, o que está adoecendo essas mulheres? E fiz essa proposta no mestrado. O projeto que eu entrei no mestrado foi com referencial teórico em Foucault, mas com o levantamento da literatura, eu percebi que não dava para usar uma teoria de um homem branco para entender as vozes de mulheres negras, e aí eu propus a gente trocar o referencial teórico para uma teórica negra. E a gente ficou em debate por 4 meses até chegar na Conceição Evaristo, porque não tinha nenhuma mulher negra que era referencial teórico suficiente. Eu escutava essa resposta, mas ela não tem uma teoria suficiente para ser um referencial teórico de uma pesquisa de mestrado. Fechamos na escrevivência, mas no final não conseguimos fazer uma escrevivência, né? Porque eu mandava um texto que se aproximava de uma escrevivência,
considerando que eu e as agentes comunitárias de saúde somos funcionários do município e vivemos opressões parecidas, né, como funcionários, como mulheres negras funcionários do município, eu mandava um texto em primeira pessoa e eu recebia de volta um texto em terceira pessoa. E aí eu explicava, gente, mas a escrevivência ela é em primeira pessoa, ela considera subjetividade, e aí foi, né, uma novela, depois da qualificação, sobretudo, isso foi bastante sofrido para mim, sobretudo, e eu dizia para as orientadoras, eu tô dizendo que eu vou entregar filé mignon e eu estou entregando brócolis, eu não estou fazendo o que eu estou falando que eu estou né, prometendo fazer, e aí, enfim, foi essa luta que me fez propor essa pesquisa no doutorado. Foi exatamente esse embate, né, de não conseguir, de fato, efetivar uma escrevivência. O que eu estou conseguindo, o que eu estou pensando que eu vou conseguir agora no doutorado. Vai sim, porque doutorado ainda tem bastante tempo, né, se você está no começo. E que mais? Vocês têm mais questões? Querem trocar mais alguma coisa? Eu só queria responder uma questão que você trouxe sobre o. É que eu achei até um pouco engraçado, assim, sobre a questão do nome Escola da Família. E, assim, eu tive a honra de conseguir acompanhar o projeto desde o início, né? E o nome Escola da Família trouxe muitos tensionamentos, assim, né? No sentido de, cara, é possível você ensinar alguém a ser pai, a ser mãe, no sentido de você ensinar alguém a ser uma família, etc. E isso ficou um pouco mais claro, isso é interessante porque até os profissionais de saúde que eles vinham para a formação, eles ficavam tipo, escola da família? Escola? Ninguém aprende essas coisas, a gente já, sei lá. Mas, enfim, isso ficava mais claro quando a gente pensava que um programa de educação permanente de saúde, portanto, eles trabalhavam numa perspectiva crítica, né, de pensar as próprias práticas dos profissionais de saúde, do conteúdo de educação permanente. Então, a ideia era justamente questionar isso, no sentido de uma escola, no sentido de trazer o conhecimento dos profissionais sobre modos de parentalidade e suas repercussões, o que eles observavam. Então, era escola no sentido freiriano, né? Porque, de fato, quando a gente ouve escola assim, a gente já faz diversas associações com métodos disciplinares, mas teve mais essa inspiração freiriana. Porque quando eu também, né, fiquei curiosa com esse nome, porque você apresentou uma pesquisação, né, e com uma ideia, né, de um amparo, acho que também comunitário, né, de construir junto. Então, agora quando você fala que tem, né, a marca aí, né, freiriana, eu acho que a gente consegue voltar aquele, né, de uma certa forma, eu acho que algo que ficou como uma espécie de eixo que costura, né, o trabalho de vocês, né, que é um fazer ampliado, que o fazer, né, não está na mão de uma pessoa só, né, e que quando a gente pensa a escola num sentido corriqueiro, né, uma escola tem a intenção de formar, né, já tem alguma coisa pronta e as pessoas vão ser formada, né, vem de forma, né, de ser meio que modeladas. Então, quando você traz essa perspectiva, aí realmente tensiona esse sentido e coloca a lógica comunitária como eu acho, né, sendo o primeiro plano da intervenção. Bem, aqui, né, presencialmente, vocês têm mais alguma questão, né, mais algum comentário? Então, podemos encerrar a mesa? Então, gente, Gente, foi todo mundo respondeu forms. Thaís e Beatriz, algum aviso além de assinar o Forms? Acho que não, acho que era só isso. Tá tudo certo. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês todos apresentaram, né, pesquisas, intervenções muito instigantes,
que quando a gente vai escutando e conhecendo o que vocês estão fazendo, né, como é que vocês estão colocando a mão na massa, eu acho que a gente está aqui num campo que a clínica e o cuidado, ele está sendo pensado realmente de forma ampliada. Então, muito obrigada e parabéns pelos trabalhos. Obrigada Leonardo, nesse espaço. Opa, agradeço, obrigado. Foi sem querer a mãozinha. Bom dia a todos. bom dia, gente. Tá aí, Beatriz, eu posso desligar aqui? Tem que fazer alguma coisa? Não, tá certinho. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.